Novamente sejam bem-vindos e bem-vindas aqui nesse canal História e Cristianismo. O nosso objetivo de hoje, como foi dito, é o de falar sobre a biografia de Martinho Lutero, pelo menos até a sua excomunhão em 1521. Compreender a biografia do Martinho Lutero é compreender o peso que esse homem teve nos eventos que geraram aí a reforma luterana. Sabemos muito bem que o contexto ele tem um peso muito grande nesses eventos, mas nós não podemos descartar a personalidade e a individualidade de Martinho Lutero. Por isso é importante entender um pouco quem foi esse homem. Ele era filho de um mineiro de nome Hans Luther, a sua mãe Margarete. Ele nasce na cidade de Eisleben, na Alemanha, em 1483 e vai morrer nessa mesma cidade em 1546, com 62 anos. Os estudos do Martinho Lutero, principalmente no campo universitário, aconteceu na cidade de Erfurt, na Alemanha. Em 1501 ele matricula-se no curso de filosofia, também conhecido como artes na época, e um ano depois ele já é graduado em filosofia, 1502. Em 1505 ele já é mestre em filosofia, portanto habilitado aí a lecionar filosofia nas universidades. E nesse mesmo ano de 1505, respondendo aí ao desejo de sua mãe, Martinho Lutero ele vai matricular-se no curso de Direito, mas um evento de uma tempestade de raios, quando ele está voltando da casa dos pais, a morte de um amigo nesses eventos aí dessa tempestade de raio, faz com que ele faça uma promessa a Santa Ana. Ele diz exatamente que se ela o livrasse daquela tempestade, ele tornaria monge. E assim aconteceu, e portanto ele vai entrar em 1505, no dia 17 de julho de 1505, ele vai entrar na ordem dos agostinianos de Erfurt, e aí ele vai então desenvolver essa vida monástica. Ele mesmo conta em sua biografia que ele se arrependeu da promessa feita, mas não voltou atrás, mesmo com toda a chateação do pai. Dois amigos o acompanharam até o convento, tentando dissuadi-lo de entrar no convento. Mesmo assim, ele mantém firmemente o cumprimento da promessa feita a Santa Ana, que era a de livrar ele da morte naquela tempestade de raios. O Martinho Lutero ele conta em sua biografia que ele foi um monge muito dedicado às orações, à autoflagelação, às meditações, e que se algum monge ganhou o céu por essas práticas, ele também estaria incluso nesse grupo. Aqui é importante observar o peso do contexto histórico em que Lutero vive, que é o século XV para o século XVI. Nós temos aí um século que foi marcado, principalmente no século XIV, no século anterior, por muitas mortes. Nós tivemos uma famosa epidemia aí chamada peste negra ou peste bubônica, que dizimou, segundo alguns historiadores, até 50 milhões de pessoas na Europa. Tivemos a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Então, a atmosfera psicológica do século XIV, século XV, XVI era de uma psicologia de muito medo da morte e principalmente a busca pela salvação, porque nós estamos aqui numa sociedade religiosa. Então Lutero ele tinha muito medo do demônio. Ele, nas narrativas da biografia dele isso fica muito claro, e buscava a salvação através daquilo que a Igreja Católica chamava de obras, essas meditações, orações, participação em missas, autoflagelações. Então ele vai aí então se entregar a essas práticas. O mosteiro que ele vivia era um mosteiro recluso, então, ou seja, ele era muita dedicação a essas orações. O problema é que ele diz também na sua biografia que quanto mais ele fazia isso, menos ele sentia ser salvo. Então é um dado importante o peso do contexto na vida de Martinho Lutero. Ele vai ser enviado para Wittenberg como professor, mas antes ele se ordena padre em 1507, aí ele vai ser então professor em 1508 da Universidade de Wittenberg, de filosofia. Lá ele dá continuidade aos estudos de teologia, principalmente no campo bíblico. Depois, em 1512, ele vai se tornar doutor em teologia bíblica, um grande especialista em São Paulo de Tarso. Na teologia, ele se dedicou também ao estudo do grego e do latim para melhor compreensão das Sagradas Escrituras.
Aqui também tem um peso interessante, um voto que ele fez quando ele se torna doutor. Ele diz literalmente nesse voto que agora vamos narrar: profiro publicamente um caro voto pelas Sagradas Escrituras e prometo para a vida toda estudá-la e pregar sua mensagem e defender a fé cristã contra todos os hereges por discussão e escrito. Que Deus me ajude. Nesse voto fica claro então já uma grande aproximação do Lutero com as Sagradas Escrituras. Um dado interessante é que Lutero ele pertence a essa ordem dos agostinianos, que estava na última fase de uma teologia chamada escolástica, que é a teologia que valorizava muito essa relação fé e razão, dava um grande peso à razão para a compreensão da fé. O Lutero, aos poucos, vai se afastando dessa teologia chamada teologia escolástica, e vai se aproximando mais do Santo Agostinho, de uma relação de um homem decaído frente a um Deus todo-poderoso. Então Lutero ele vai abandonando a filosofia aristotélica dos escolásticos e vai se aproximando aí da espiritualidade agostiniana através da graça de Deus que redime todos os homens. Não esqueçamos que o Agostinho foi um dos teólogos que lutou contra, por exemplo, o Pelágio, que dizia que o homem pode colaborar com a salvação. Então Lutero se aproxima muito do Agostinho e vai se afastando dessa escolástica. Podemos dizer, inclusive, que o Agostinho ele vai escrever textos em 1517, por exemplo, ele vai escrever 97 proposições contra a escolástica. Então ele tem uma grande crítica a essa teologia escolástica, em que valoriza muito a razão e se afasta aí dessa espiritualidade. Então essa é a crítica que ele faz. Em 1512, como eu disse, ele se torna doutor. Um pouco antes, em 1510, 511, ele é mandado a Roma. A ordem estava vivendo um processo de reflexão sobre os reformados e não reformados. Dentro da ordem, ele vai a Roma. Muito tempo depois, ele fala que se sentiu escandalizado com a cidade de Roma, mas no início ele não relata nada disso, mas depois do processo ele fala que ficou escandalizado com aquilo que viu em Roma. Uma outra coisa que Lutero destaca bastante na sua biografia é que ele precisava até de 2 assistentes devido à carga de trabalho que ele tinha. Ele era pregador do convento, diz ele era consultado inclusive na hora do almoço sobre dúvidas, ele era diretor de estudo aí dos agostinianos, ele foi vigário de 11 conventos agostinianos, pregador da igreja de Santa Maria, mas também aí do castelo de Wittenberg. Então era um homem extremamente, vamos dizer, atarefado, além de escrever cartas, os textos dele. Então é muito importante de observar essa reclamação do Lutero em relação à sua situação de trabalho dentro do convento. Em 1513 acontece um episódio muito interessante do Martinho Lutero, que é chamado de episódio da Torre, onde ele está aí nos agostinianos, preparando um texto dos Romanos, capítulo 3, versículo 28, ele sente uma espécie de iluminação e ele percebe que o homem ele é justificado pela fé. Ele diz na sua biografia exatamente isso: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. A tudo aquilo que ele não sentia, flagelando-se, meditando, orando, nesse momento ele sente a salvação, ele sente a graça de Deus. Então podemos dizer assim que aqui é o grande episódio da grande conversão do Lutero a essa filosofia agostiniana e paulina. Isso é muito importante a gente observar aqui no Martinho Lutero. Em 1517, dia 31 de outubro, é o grande episódio em que Lutero fixa no castelo de Wittenberg as 95 teses. Alguns historiadores estão fazendo revisões em relação a isso, dizendo que é impossível afirmar que Lutero fixou essas 95 teses, mas que na verdade ele vai mandar uma carta para o Alberto de Brandeburgo e para o bispo dele, criticando o comércio das indulgências. É bom observar que o Lutero, é difícil dizer que ele pregou isso, porque quem conta essa história para nós é o Melanchthon, um discípulo do Lutero que não estava nem na cidade de Wittenberg. Então há um revisionismo sobre isso. O importante é que essa data se tornou aí um marco inicial da reforma protestante. Em 1518, a igreja pede para que o Lutero responda sobre essas 95 teses em 60 dias. Em 1518 ainda ele tem um interrogatório com um cardeal chamado Caetano da igreja, né, para ver o que significava essas 95 teses. Isso aconteceu na cidade de Augsburgo. O cardeal
sugere que ele se retrate. Em 1520, a igreja vai escrever uma bula para que ele revogasse aquilo que ele tinha escrito, né, que a igreja não concordava. Das 95 teses, a igreja concordava com 54, queria que ele revogasse as 41 teses contrárias àquilo que a igreja acreditava. Essa bula chama Exsurge Domine. Ele vai queimar essa bula em frente ao castelo de Wittenberg, e aí um ano depois ele vai então receber, ele vai enfrentar uma dieta na cidade de Worms, coordenada pelo Carlos V, o imperador, e ali ele vai ter que se retratar diante do imperador, o que ele não faz. E aí então ele vai ser proscrito pelo imperador, ele e todos os seguidores dele. Em 1521, o Papa então vai emitir uma bula chamada aí de Sede Romano Pontífice, em que vai excomungar o Martinho Lutero. Mas antes aqui ainda mais uma informação importante: 1520, um ano antes dessa excomunhão, o Martinho Lutero escreve as suas principais obras, a primeira chamada do Cativeiro Babilônico da Igreja, a Sua Majestade Imperial e a Nobreza Cristã da Alemanha, sobre a renovação da vida cristã, e da liberdade cristã. São os três principais textos, né, do Lutero, defendendo as suas ideias e uma crítica a Roma. Portanto, podemos resumir dizendo que Lutero, a formação dele é uma formação refinada. Ele vai abandonando lentamente essa teologia, chamada teologia escolástica, onde dá um grande peso à razão, e volta-se ao Agostinho e essa ideia da graça de Deus. O Lutero, além dessa educação refinada, o Lutero também ele é influenciado pelo contexto da época, pelo contexto de grande medo da morte e medo também de não se salvar. Então, Martinho Lutero, ele é um grande pensador, um grande teólogo, que vai questionar principalmente as indulgências, mas, sobretudo, a essência da reforma do Lutero é questionar a teologia, chamada teologia soteriológica da salvação, em que a igreja afirmava que o homem poderia contribuir com Deus, e o Lutero não concorda com isso, dizendo que a salvação vem somente pela graça de Deus. É isso aí, espero que tenha gostado. Curta, compartilha, aciona o sininho, tudo isso que você já sabe, porque esse vídeo pode chegar a mais pessoas e ajudar na formação de outras pessoas. Se não gostou também, pode criticar, fica à vontade para manifestar o que você achou do vídeo. Até o próximo programa aqui no seu canal História e Cristianismo.